Oiê! Nossas boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando. Está começando o sexto e último episódio de Diversamente, o nosso podcast de diversidade. Eu sou Paulo Reis e vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro de pele clara, estou com um bigode, com óculos, cabelo cacheado tamanho médio, uma camisa rosa, uma jaqueta marrom e atrás de mim uma prateleira cheia de adereços que remetem à diversidade, equidade e inclusão e na minha frente uma mesa com muitos comes e bebes que eu já estou me segurando aqui para não pegar. Sempre importante lembrar que essa temporada de Diversamente ela é realizada pela Usina dos Atos em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Além, é claro, da produção audiovisual das pessoas maravilhosas do coletivo Cine Mateus, nossa parceria de longa data. Se você ainda não viu ou ouviu os outros episódios do Diversamente, a gente pede para que você corra lá no nosso canal no YouTube, na nossa biblioteca digital ou nas plataformas de áudio e confira lá. Você acessa esses links pelo nosso Instagram, @UsinaDosAtos. Aproveite e segue a gente por lá. E nossa, gente, é o sexto episódio, o sexto e último episódio. Confesso para vocês que dá uma ansiedade cada episódio e o último em específico realmente dá essa mexida com a gente, né? O tema de hoje é antirracismo. E aí só um comentário, né, em relação a esse tema, né, para quem já acompanhou o Diversamente em outros episódios, porque a pauta de equidade racial ela está presente de maneira transversal em praticamente todos os nossos episódios, né? Seja para a composição das pessoas que estão nessa mesa, seja no conteúdo. Então, é importante dizer isso porque é realmente um tema muito caro para a gente, né? Enquanto pessoas, enquanto instituição, e promover o debate é muito importante. Só uma sinopse em relação ao tema. Em alguns aspectos, podemos ler e reconhecer Brasis diversos, mas tem um deles que é unanimidade, em qualquer canto desse território. Trata-se do racismo. Um dos elementos que alicerçam a própria dinâmica das nossas sociabilidades, desde as nuances socioeconômicas, perpassando as escolhas políticas e as definições do próprio imaginário da nação. O racismo contra pessoas negras é um dos principais paradigmas do Brasil e do mundo. Ele propõe um modelo de sociedade que inclui na exclusão, na medida em que se estabelece uma estrutura que posiciona as pessoas negras em contextos de inferioridade. Neste episódio, queremos trazer os elementos históricos que estruturou esse tipo de sociabilidade, baseado no preconceito e discriminação de pessoas pretas e pardas, mas também discutir possibilidades reais de reparações históricas e identificar que respostas, conquistas e projeções podemos debater para a superação da desigualdade racial. Um ponto importante, né? A gente não fazer uma leitura do antirracismo apenas como um espaço de dor, mas também um espaço de sugestão, de potência e de construção. E nós estamos aqui com duas pessoas incríveis e maravilhosas para compartilharem um pouco das suas existências conosco, a Mel Oiá e a Nalva Moura. Sejam muito bem-vindas ao podcast. E eu ia pedir para a Mel falar um pouquinho quem é a Mel, falar um pouquinho da sua trajetória e pedir para que você faça também a sua autodescrição, por favor. Perfeito. Eu sou Mel Oiá, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, pretos. Atrás de mim tem um cenário belíssimo, com muitas formas, parece uma capulana. Estou usando um blazer cinza, uma guia de show das cores pretas e vermelhas e uma blusa preta. Eu sou gestora de projetos, trabalho com mobilização comunitária e sou pesquisadora em adaptação climática e governança local e comunitária. Dentre outras mil coisas, né? Mulheres negras sempre sendo múltiplas, ora por necessidade, ora por sagacidade. E estou muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast, compondo essa mesa belíssima, essa mesa próspera, e estou ansiosa para o nosso papo de hoje. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Muito obrigado, Mel. Nalva, você pode também se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e fazer sua descrição? Com certeza. Obrigada pelo convite, Paulo. Prazer estar aqui com você, Mel. Eu sou Nalva Moura. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Atualmente eu não resido aqui, mas o meu coração está aqui. Desde minha juventude comprometida com as discussões de igualdade racial
igualdade de gênero, emancipação social. Hoje eu sou o CEO do Instituto Social Espaço Negro, que é uma organização catalisadora de impacto social. A gente tem uma linguagem de atuar numa metodologia digital, considerando situações físicas e também digitais, e sou co-idealizadora do Fundo Ancestra. Eu sou negra, de pele retinta, estou com blazer verde, uma camisa branca, eu uso óculos e no fundo tem um tecido lindo com formas geométricas que nos levam ao imaginário totalmente diferente da realidade, a ausência de brilho que muitas vezes a gente percebe no nosso dia a dia. Então, estou muito feliz porque tem cores, tem vida, e essa mesa ela é bem interessante, porque você tem 2 mulheres, uma jovem, uma mais 50 e um jovem aqui familiar. Então, faz todo sentido a gente poder trocar. Maravilha, muito obrigado, Nalva, muito obrigado, Mel. E vamos à nossa primeira pergunta, né? Eu queria, antes, na verdade, de fazer a pergunta, citar alguns versos da música 14 de Maio, do Lazo Matumbi. Não vou cantar porque eu não tenho esse tipo de habilidade, então eu vou só recitar os versos para vocês. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome e o outro dia sem ter o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia, o mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. E aí na sinopse, né, a gente usou uma frase, enfim, que tem uma potência de desenvolvimento, né, para você conseguir destrinchar e decupar, digamos assim, essa ideia, né, de que o racismo propõe um modelo de sociedade que inclui na exclusão, né? Então, existe uma integração da pessoa negra à sociedade de classes, mas um lugar de subalternidade. E aí eu queria saber de você, para a gente começar, como que vocês enxergam essa frase na formação histórica do Brasil? Como que a abolição sem reparação e a falta de políticas de inclusão criaram esse motor que ainda move o país hoje? E eu queria começar com a Nalva para responder, por favor. Olha só, hein? Você viu, Mel? Eu sempre falo que o 14 de maio ele é um marco, né? Ele é um divisor de águas em nossa história, porque no 14 de maio a gente não tinha carteira assinada, a gente não tinha casa, não tinha emprego, nós não tínhamos nada. Teoricamente, uma falsa liberdade. Que nós precisamos reconstruir desde que aconteceu, porque não foi pensado políticas públicas. Então, quando na sinopse você traz, nós subimos o morro para as favelas, nós subimos, permanecemos, e hoje nós estamos reescrevendo esse espaço, dizendo que a gente pode ir para qualquer lugar, para onde a gente quiser. E colocamos como fundamental a educação no primeiro nível e o trabalho que sempre fez com que nós tivéssemos em lugares, alguns não desejados, mas numa crescente de que nós podemos ocupar as posições de poder. Então, a falsa inclusão, ela é muito significativa. Porque assim, não podemos acreditar que existe uma inclusão porque nós sabemos que não existe, mas que nós temos o potencial, resiliência para demonstrar que esse cenário pode ser modificado. Né? Então, assim, eu gosto desta frase e tenho a certeza de que as políticas públicas que nós estamos construindo através do movimento negro, a articulação das suas organizações, agora somando com o poder público, com as empresas, que nós vamos dar uma guinada. Mas são muitos anos ainda de construção. Sim. Você, Mel? Perfeito. Acho que assino embaixo de todos os aspectos que Nalva traz para a gente, quando a gente pensa na formação, né, de políticas públicas no Brasil, olhando para a estrutura dela, a gente vai entender que justamente essa música ela traz um sentido de liberdade sem cidadania, o que faz a gente até questionar o que é liberdade de fato,
né, quando a gente vive dentro de um sistema que precisa, né, de ter políticas públicas, que precisa dessas estruturas justamente por essa não integração, né, quando a gente pensa um projeto político de país, a população negra e a população indígena, né, racializada no Brasil, não é incorporada nesse sentido. E a gente vai olhar também para outras minorias, né, quando a gente olha para a trajetória, inclusive, das mulheres, pensando a perspectiva do voto. Então, de fato, isso acarreta no país uma série de questões que têm a ver com essa lacuna histórica, né? A Lélia Gonzalez, ela vai trazer essa perspectiva para a gente, de pensar o quanto a gente tem um outro empecilho, que não é só a formação das políticas públicas do país, mas também da negação do próprio racismo, né? Para a gente falar sobre antirracismo, é importante que a gente pense em imaginários também, né? A gente está falando de algo muito concreto, que é política pública, Sim. que tem metodologia, que tem vários agentes envolvidos, mas existe um imaginário que se constrói em ambientes institucionais de política, em ambiente de pesquisa, em ambiente acadêmico, mas também de um imaginário que se tem sobre ser uma pessoa racializada no Brasil, né? Enfim, assim, então acho que tem muito pano para manga hoje, né? Uma bucha de fato, pensar o antirracismo, que é uma pauta muito ampla, mas eu acho que pensar sobre isso, assim, começar a pensar sobre imaginários que a gente vai criando também. Não, perfeito, Mel. Acho que, diante do que vocês falaram também, acho que é importante se dizer, né, que cada vez mais também, por meio da educação, né, que até a Nalva trouxe, a gente também está desconstruindo os imaginários de subalternidade que foram construídos ao longo da história, na própria escola, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente fala com mais propriedade dos movimentos abolicionistas, por exemplo, né? Fala mais de Luiz Gama, fala mais de Zumbi dos Palmares e não atribui aquela passividade que antes era mais presente, né, nas narrativas na escola, né? Até o próprio termo, né, de você falar pessoas escravizadas ao invés de pessoas escravas, tem um peso simbólico gigantesco, né? Porque você está falando, quando você usa a palavra escravo, você está essencializando aquela condição, aquelas pessoas, né? E aí, agora, a gente vai para uma série de perguntas que a gente vai mobilizar alguns dados, né? Eu até peço desculpas porque vai parecer um pouco fatiado, eu vou reproduzir um pouquinho a mentalidade do colonizador de ser cartesiano, mas vamos pensar isso como se fossem dimensões e, claro, além de problematizar os dados, entender que construções a gente consegue fazer, né, em cima deles, né? Que futuros podem ser, de repente, construídos. Trazer alguns dados aqui do portal Alma Preta, dado de 2025, de uma pesquisa conduzida pela VidaLink, com 11.600 pessoas trabalhadoras e 250 empresas de grande porte, a pesquisa Check-up de Bem-Estar 2025. O levantamento aponta que 42% dos jovens pretos e pardos entre 18 e 28 anos não realizam qualquer prática de cuidado com a saúde mental, enquanto 29% dos jovens brancos também não acessam nenhum suporte. Então é legal a gente ouvir esses dados, né, ver a proporção das porcentagens, né? É uma diferença de 13 pontos percentuais. Quando a gente alarga, né, para trabalhadores de todas as idades, não só pensando em pessoas jovens, nesse cenário ele repete a mesma lógica. 36% de pessoas pretas e pardas que não têm qualquer prática de cuidado emocional, e entre as pessoas brancas isso é 24%. De novo, a gente olhar essa questão da proporção, né? 36% é pouco mais de 1/3, né, das pessoas, né? E 24% é um pouco menos que 1/4, né? Então é legal a gente só tentar visualizar, né, que a gente vai falando desses números, às vezes pode se perder um pouco. As mulheres negras estão entre os grupos com maior vulnerabilidade. 35% não realizam nenhuma ação de cuidado, contra 22% de mulheres brancas. Entre os homens, 36% dos pretos e pardos não têm acesso a cuidado emocional, frente a 27% dos brancos. Quanto à saúde física também, a gente tem essas desigualdades refletidas na insatisfação/satisfação, né? Então, apenas 27% das pessoas negras avaliam positivamente sua saúde física diante de 35% das pessoas brancas. Dados agora do DIEESE, né, que é uma organização que cuida das relações de trabalho, faz notas técnicas e pesquisas sobre o mundo do trabalho, né? Apesar dos avanços, a desigualdade racial em rendimentos persiste. Então, o rendimento médio de pessoas negras é 40% inferior ao de pessoas não negras.
As pessoas negras com ensino superior ganham 32% a menos que os demais trabalhadores com o mesmo nível de ensino. Diferença que pouco se alterou com a lei de cotas, que é de 2014, né? A lei de cotas no serviço público, por exemplo, né? 2012 é a lei de cotas nas universidades. As pessoas negras recebem, em média, R$899 mil a menos que as pessoas não negras ao longo da vida laboral, ao longo da vida de trabalho. E aí, quando a gente vai para um recorte de ensino superior, né, que a gente está falando de uma qualificação maior, esse valor chega a 1,1 milhão. Né? Então, ao longo de uma vida inteira de trabalho, uma pessoa negra ganha 1,1, né, com ensino superior, 1,1 milhão a menos que uma pessoa branca ou não negra. Né? 1 a cada 48 homens negros ocupados está em um cargo de liderança, enquanto entre os não negros a proporção é de 1 para cada 18 trabalhadores. Geralmente nessas estatísticas, quando a gente fala em pessoas não negras, a gente está falando de pessoas brancas e asiáticas, né? Só para vocês também terem esse imaginário. Nas 10 profissões mais bem pagas, as pessoas negras representam 27% dos ocupados, mas são 70% dos trabalhadores que estão nas 10 ocupações com menores rendimentos. Né? Então, geralmente ocupações mais precarizadas e tal. 1 em cada 6 mulheres negras trabalha como empregada doméstica. O rendimento médio das domésticas sem carteira é de R$461 a menos que o salário mínimo. Né? Então, enfim, dados bem complexos. Seguindo aqui, né, uma matéria da BBC que analisa a educação, né, quando a gente vai analisar raça e cor em 2025, né, então a base, geralmente essas matérias de educação, elas pegam como base o ano anterior. Então, se é uma matéria de 25, ela está pegando 24 como base, né? A taxa de conclusão do ensino médio foi de 81,7% para estudantes brancos e amarelos e 69,5% para pretos, pardos e indígenas, com uma diferença de 12,2%. Então, pensa no ensino médio, né? Pensa numa escola de ensino médio, quase 30% dos alunos pretos e pardos, eles não concluem os estudos, né? E cerca de pouco menos de 20% dos brancos e amarelos também na mesma lógica, né? Isso significa que, mesmo após avanços significativos nas últimas décadas, os estudantes pretos e pardos e indígenas ainda não alcançaram o patamar registrado por brancos e amarelos em 2018, que foi 73%, que foi um destaque que a Todos Educação trouxe para a gente aqui nesse link. Inclusive, para quem está acompanhando, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente vai colocar os links dessas matérias todas para que vocês consigam também tatear, também acessar, porque a gente está trazendo alguns recortes aqui. INEP Data. Né, o INEP, o Instituto Anísio Teixeira, né, que cuida da educação, dos dados de educação do nosso país. Se a gente pega a taxa de distorção em idade séria, que basicamente, grosso modo, mede o atraso escolar em mais de 2 anos, a gente tem um cenário bem complexo, que é o seguinte, até vou tentar ser o mais didático possível, porque às vezes explicar isso não é tão fácil. Quando você pega, por exemplo, né, essa taxa de atraso, né, entre estudantes brancos, vamos supor, pegar aqui um recorte específico dos anos finais, né, do 6º ao 9º ano. Você tem que, em 2014, essa taxa era de 16,1%. Quando você vai para 2024, ou seja, 10 anos depois, isso cai para 10%. Então, legal que teve essa queda, não é um cenário ideal ainda, mas teve uma queda. Quando você vai para pretos e pardos, essa taxa em 2014 era de 30,9%, quase o dobro, né, quando você compara com estudantes brancos em 2014. E aí, quando você vai para 2024 para pretos e pardos, esse 30,9% cai para 19,1%. Mas qual que é o lance aqui? Embora tenha uma queda, a distorção em idade séria de pretos e pardos em 24 é maior do que estudantes brancos em 2014. Então é como se estudantes pretos e pardos estivessem com uma década de atraso quando você olha a escola pensando apenas nos anos finais. No ensino médio são taxas um pouquinho mais assustadoras, mas enfim, só para vocês terem, mas segue a mesma proporção e a mesma lógica, né? E aí, né, diante disso tudo, eu queria perguntar... Agora vamos só tudo isso. Não, eu queria saber a leitura que vocês têm desses dados, né? O que vocês podem pensar sobre esses dados. E aí, tentando até chegar num nível de mente mesmo, né? Tentando chegar na psique, digamos assim. O Frantz Fanon, né, que é um pesquisador nascido nas Antilhas Francesas, ele
no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é até interessante que ele vai para essa questão da performance também, né? As lentes que pessoas negras acabam tendo que... As roupas e as lentes que você acaba tendo que usar para sobreviver a um mundo ocidentalizado e branco, né? E ele vai afirmar que o colonialismo produz uma interiorização da inferioridade, levando o sujeito negro a se enxergar a partir do olhar branco. Além da leitura de dados, né, que vocês podem fazer, como que essa análise ajuda a entender os efeitos psicológicos e simbólicos do racismo no Brasil hoje, especialmente em ambientes educacionais e profissionais? Desculpa que eu sei que foi bem extensa. Isso é um podcast ou é o quê, Paulinho? Eu acho que o Paulinho tem 2 perguntas em uma. Sim. Vou tentar responder. A provocação é perfeita, né, Mel? Mas nós vamos até amanhã, hein? Não, eu acho que a primeira, quando você fala de Fanon, eu gosto muito dele. Assim, o Brasil valorizou pouco e nós fomos descobrindo ao longo da nossa jornada. Ele toca em um ponto que King também traz, que é a importância de nós trabalharmos a nossa conscientização. E é uma coisa que eu tirei para mim trabalhando com juventude, ou com mulheres negras também. Quer dizer, o primeiro nível para que a gente consiga trabalhar o antirracismo é nós termos a certeza de quem nós somos, e aí quem nós somos é trabalhar a identidade e a autoestima. Acho que é o primeiro ponto. E aí começar desde a educação infantil, porque a partir do momento que melhora a saúde mental no autoconhecimento, as outras coisas ficam mais fáceis da gente tateando, porque é o nosso emocional que também compromete, porque se você está com um pensamento colonial, você já entra no jogo achando que você é inferior. Então a escola não te recebe, você tem um olhar do professor, tem no trabalho, então assim, tem várias camadas. Então a questão de identidade, de autoestima e a descoberta do talento são os 3 pilares essenciais que Fanon fala e que a gente precisa praticar e falar todos os dias com a nossa juventude, né? Porque assim, nós podemos, que nós somos lindos, de que temos a certeza que podemos nos posicionar diferente, e eu tenho dito assim, não podemos ficar pedindo licença. Mas que nós também fomos educados, né, Mel? Eu lembro da minha mãe, e minha mãe, felizmente, está entre nós, e ela faz toda uma campanha para que a gente conseguisse ser nós mesmas, mas que a gente procurasse um lugar que não era da história da família, de gerações, nas atividades funcionais. Então ela trazia, eu não quero vocês. Mas eu falo, e aí, de que eu me tornei negra ali na minha juventude, quando eu entendi por que as pessoas me tratavam diferente. Tem uma coisa errada aí. Então você cruza uma discussão de desigualdade social, mas a âncora é o desafio de ser negro no Brasil. E aí, aí o pensamento colonial, ele vai nos colocar, então, assim, esse primeiro nível, nós precisamos acreditar em nós mesmos. A partir do momento que nós valorizamos a nossa identidade, a gente vai olhar para o outro diferente, vamos nos posicionar diferente e não vamos evitar acessar alguns lugares, que é isso que ele vai dizer. Mas que assim, vamos e acessem. Quando a gente tinha todo o apartheid, por isso que eu falei de quem era a mesma coisa. De que assim, peraí, vamos nos unir para a gente romper esse ciclo. E rompendo esse ciclo a gente vai conseguir chegar em outros lugares. No Brasil, a coisa é muito mais complexa. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, tendo essa questão psicoemocional em jogo, então a primeira questão do trabalho é entender a distância da periferia e do centro, né? Porque aí você está ali na periferia. Eu costumo dizer, e eu gosto muito, e a Mel falou mais de uma vez de imaginário, eu adoro trabalhar imaginários. E eu falo sempre qual é o imaginário, qual é o impacto da pobreza no imaginário da juventude, principalmente dos meninos. Porque quando pego esses dados aqui, os dados eles impactam, em sua maioria, os meninos. Eu coordeno um projeto chamado Tecendo Amanhã, né, na Zona Leste de São Paulo, e nós fizemos uma pesquisa no ano passado com a Unifesp, em que nós queremos entender o impacto do projeto na comunidade. Então, são crianças de 6 a 14 anos,
todas elas moram fora do asfalto, mas eu queria entender, assim, onde é mesmo que nós estamos fazendo a diferença? Ele nasce pós-pandemia por conta da distorção e reconhecendo que as crianças teriam ali uma grande defasagem. E o nosso diagnóstico vai dizer assim, melhoramos sim a questão da distorção, as crianças aprenderam a ler, aprenderam a escrever, mas assim, qual é a grande questão? A interpretação. A gente precisa treinar e exercitar o raciocínio lógico. Além disso, segurança alimentar apareceu como fundamental. Então, uma refeição quente contribui para o ciclo de aprendizado e nem todo mundo está preocupado. A cidadania, né? Então, as atividades de cultura, cidadania, aí nós vamos falar do afeto, do amor e da ação enquanto o nosso manifesto. Toda criança vai chegar ali, vai ser muito bem recebida e nós vamos trabalhar este combo que nós vamos falar da política pública, né? A gente sempre fala que tem um combo, não basta eu pensar no ar. A relação com a família, né? Que é fundamental para a gente mudar esses indicadores. E o fundamental, pensar o espaço de pertencimento. Então, a partir do momento que as crianças olharam para aquele espaço e entenderam que pertenciam àquele local, elas evoluíram no processo de desenvolvimento. Quando eu fiz em 2022 uma pesquisa sobre a invisibilidade da mulher no mercado de trabalho, aí a gente tem uma grande lacuna, que é o que você também trouxe. Quando olha para os 4 grupos, a mulher é o grupo mais comprometido. Mas por quê? Por conta da nossa invisibilidade. O pensamento colonial acha que a gente tem a obrigação de produzir, entregar músculo. Mas toda a nossa produção de conhecimento em alguns espaços, não. E às vezes, e aí se nós vamos ter outras pesquisas, que nós somos, em sua maioria, as provedoras dos lares, muitas vezes a gente também se silencia, porque tem aqueles boletos para pagar, né, Mel? Tem um monte de gente dependendo, não são os boletos só lá da minha casa, você tem o da mãe, você tem o do vizinho, então assim, este lugar de mulher negra guerreira é complexo, não podemos ser só essa guerreira, porque às vezes a gente vai silenciar e neste silêncio eles nos congelam, nos deixam invisíveis. E aí, mais uma vez, eu volto para o trabalho de formação de liderança para evoluir, e aí vou no dado que você trouxe, de que assim, por que a gente não cuida do emocional? Porque muitas vezes a gente não tem tempo ou acha que é desnecessário, porque você tem outras entregas para fazer. Acho que a gente tem melhorado de pensar os exercícios, de pensar a meditação, de cuidar da espiritualidade. Porque é muito forte cuidar da religiosidade, mas a espiritualidade a gente não tem cuidado. Mas se você olhar as pesquisas nos últimos anos, também vão trazendo, olha, são as mulheres negras que estão adoecendo por quê? Olha, você tem aí uma grande camada. Então, você traz os dados, Paulo, de que tem este impacto, um impacto real, né, olhando como nós somos vistos, e aí a gente precisa inverter esse cenário, né, e não podemos fazer manutenção a esse sistema que é um motor racista para dizer, vamos virar essa chave com políticas públicas, exigindo nosso lugar no mercado e entrando em algumas selvas. Eu falo que assim, eu entro e todas as vezes que eu percebo que alguém está achando que eu estou demais ali, eu sorrio. O meu cabelo eu mantenho. Aí eu falo, não gostou do meu cabelo, mas eu dou um sorriso. Ou às vezes eu olho e falo, o que tá fazendo aqui? Mas deixa o meu lugar. Só que a gente vai ter que ir quebrando. E se a gente não cuida da saúde, a gente não ultrapassa. Então é muito dolorido, são muitas dores. Mas essas dores a gente precisa cuidar, tanto do emocional quanto no físico, para a gente fazer a alavanca, porque senão não transforma. E aí nós vamos diminuindo, né? Essa distorção, porque a criança acredita, a mulher começa a usar mais, exigir, ser menos passiva. Tem agora algumas legislações para também nos defender, então a questão salarial. Então a última legislação que vai dizer de igualdade salarial, nós precisamos exigir a implementação. Né? Tem uma legislação, ok, que é a nossa conversa inicial. Poxa, 14 de maio, direitos humanos puro. Queremos vida com dignidade, estamos aqui para lutar por isso.
E essa ponte que eu faço todos os dias, de provocar as pessoas, mas também ir lá no mercado de trabalho e dizer, nós temos as competências. Agora, o que nos falta é a oportunidade. Muito bom, Nalva. Sei que foram muitos dados também, mas achei interessantíssimo que você trouxe da conscientização, né? E até pegando um pouquinho que a Mel falou no começo da Lélia Gonzalez, tem uma entrevista dela no YouTube muito interessante que ela fala um pouco da trajetória dela, né? O quanto que entrar na vida acadêmica foi integrando ela à sociedade, mas ela viu o quanto que ela estava, entre aspas, embranquecendo, né? Por conta de toda uma mentalidade, toda uma lógica acadêmica e o processo que ela fez para ressignificar isso, né? Então, achei legal que você já trouxe a questão da conscientização lá atrás, né? Pensando em autoestima e identidade. Mel, você. Muito bom, acho que Nalva traz muitas camadas, assim, quantas selvas, né, Nalva? Quantas selvas a gente tem que enfrentar para construir o bem viver, né? E, enfim, assim, acho que você traz alguma dimensão, Paulinho, eu queria passear por algumas delas, né? Você traz alguns dados que estão relacionados a condições de trabalho, a educação e a cuidado, né? Tudo isso vai balizar um pouco, na minha percepção, o que a gente entende como bem-estar e como saúde mental. Que a gente pode ir desde a OMS até, por exemplo, o entendimento sobre saúde que a gente aprende com outras cosmologias, como, por exemplo, na cosmologia iorubá. O cuidado numa dimensão integral, o cuidado não só daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, a matéria, a prosperidade de pagar uma conta e não ter uma dor de cabeça por isso, mas a prosperidade de se sentir bem olhando no espelho. A gente, enfim, né, nós que somos mulheres negras, a gente está sempre transitando, sempre camaleão, né? Em muitos lugares e muitos níveis. E numa dessas minhas andanças, eu tive a oportunidade de fazer uma atividade na Casa Sueli Carneiro, junto com a rede Suma Uma, que é uma rede de jornalistas indígenas do Alto Xingu. Nós estivemos na Casa Sueli Carneiro para falar sobre antirracismo, trazendo também os povos tradicionais, os povos indígenas e quilombolas, que nos ensinam muito sobre o pensamento, né? Olhar o território e como o território forma a gente. A gente começa falando, eu sou da Zona Leste, tem um sentimento forte, né, Nalva, de falar que a gente é da ZL. Eu não estou hoje mais na ZL, estou pertinho, coladinho em Santo André, mas aqui que para cá que a minha família veio, do interior de Pernambuco, da Bahia, minha história não começa só aqui. E eu acho que quando você traz essa dimensão de trabalho, cuidado e saúde mental, inevitavelmente a gente olha para a nossa história e olha para esse momento, né, que eu estive, um assunto me dá no outro, mas Sueli Carneiro, e eu pergunto para ela, né, o que você percebe de diferença entre as gerações quando a gente olha para a pauta antirracista? E ela me trouxe que essa geração é uma geração que pauta saúde mental. Que antes era a luta pela luta. As pessoas... e eu entendo também o momento, né? O movimento negro muito presente, ditadura, até na época das consolidações trabalhistas, né? A gente está falando de Vargas, década de 30, 50, enfim, todo momento histórico que muitas vezes a escola nega essa participação e pressão dos movimentos negros, da história daqueles que vieram antes, para que a gente pudesse pavimentar justamente o caminho, e hoje a gente tem as condições de falar sobre saúde mental. E aí, dentro disso, dentro dessa perspectiva da saúde mental, que você traz muitos dados, mas eu queria focar no cuidado, porque eu acho que a crise que a gente vive hoje não é só uma crise climática, uma crise política, é uma crise do cuidado. As mulheres negras, ao mesmo tempo que elas estão sendo vulnerabilizadas, elas estão no fronte da luta. Elas são lideranças, elas estão pensando, inclusive, em formação de lideranças. Mesmo sem estar em espaços institucionais, né, como organizações ou dentro da política, elas já estão dentro das suas comunidades, muitas vezes, em posições de cuidado. E aí, trazendo Memórias da Plantação, né, de Grada Quilomba, que foi um livro que me marcou muito. A gente fala sempre do Fanon, acho que o Fanon, ele pavimenta porque ele está olhando para a saúde mental no lugar subjetivo. Ele fala, olha, existe uma diferença entre a gente falar de sujeito universal e o sujeito que é o outro, que é o racializado. Mas aqui no Brasil a gente teve a Virgínia Bicudo,
que é uma socióloga e psicanalista que foi pioneira em trazer estudos da racialidade, estudando a formação de sujeitos pretos e pardos aqui em São Paulo. Depois nós tivemos Neuza Santos Souza, todas elas pavimentam um caminho para que a gente possa, enquanto movimento, pensar cuidado, e hoje, em 2025, a gente tem uma política nacional de cuidado, que vai pensar a condição dessas mulheres que estão dentro de casa e que não podem pensar a autoestima, que não podem pensar o autocuidado que a gente vê no TikTok, na internet, de passar skincare, de botar o cabelinho para trás. Não é essa a realidade, né, Nalva? Sim. Então, como que a gente pensa o cuidado sem... e é um desafio muito grande pensar o cuidado, porque o colonialismo ele é tão forte que ele não vai olhar só para essa estrutura da falta, do salário menor, enfim, não só da matéria, né, mas do subjetivo, da dimensão subjetiva, que é violenta, que é de como a gente se desenvolve dentro desse cenário. Então, só para finalizar essa parte, que é isso, né, Nalva? A gente poderia ficar horas falando aqui, Paulinho. Mas tem uma questão, Mel, que eu não falei, e acho que você tocou. Tem outra coisa que a gente precisa se permitir, e hoje a gente tem em São Paulo a CR Peers, que são as casas de combate ao racismo que a gente faz a gestão, e a gente tem levado o quê? De que saúde mental também é entretenimento. Então, a gente tem procurado dialogar com a cultura, mas para também levar, além da informação, a conscientização de que nós podemos ir ao cinema, ao teatro, e a gente não se permite. A gente tem uma política em São Paulo que você não paga o transporte no domingo e a saúde mental. Vamos lá, vamos dar uma esparecida, vamos acessar um lugar bacana, mas você tem tantas as demandas devido às atividades funcionais que a gente acaba não priorizando. Então, a campanha hoje precisamos nos permitir, porque amplia repertório, amplia possibilidades, amplia criatividade e automaticamente qualifica a nossa vida. Muito bom isso que você trouxe, Nalva. E só para fechar essa parte, que a saída, né, para a questão de saúde mental passa pela estética, né, passa pela cultura. Tanto você produzindo cultura quanto você assistindo, consumindo cultura, né? E até um breve comentário, a Mel produziu, né, um curta-metragem que fala sobre saúde mental de pessoas negras. Se você puder só falar um pouquinho antes da gente avançar para o próximo ponto. Muito bom, Paulinho. Esse documentário está disponível, ele foi feito como um projeto final de curso, digamos assim. Eu assino roteiro, assino direção de elenco, mas ele foi feito a muitas mãos no Instituto Criar. A gente produziu um documentário a partir de um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi no curso técnico. Eu fiz serviços públicos na ETEC-CEPLAN e eu estudo a Política Nacional da População Negra lá em 2016 e identifico na política falta de material, de uma política mais robusta no que diz respeito à saúde mental da população negra. Então, eu converso com médicos psiquiatras, todas pessoas negras, né, trabalhando em diversos setores do cuidado à saúde mental, psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham em CRAS, pessoas que trabalham na assistência social, junto a esse coletivo chamado Preto no Preto. E a gente produz Os Deuses Queriam Chorar por Amor, muito inspirado em Fanon, mas também inspirado em outras culturas populares. A gente vai trazendo ali uma linguagem documental e ficcional, ali fictícia, né? Trabalha o teatro, a ficção, o teatro e o documentário. A gente brinca um pouco com as linguagens nesse documentário que está disponível no YouTube, no perfil do Instituto Criar. E foi um processo muito bacana, porque a gente se emociona também. A gente também conversou com o outro lado, então pessoas que são atendidas pelo CAPS, né? Então, a implicação e a importância do CAPS na saúde mental da população negra. Então, acho que vale a leitura. Muitas vezes as pessoas poderiam não ter acesso a esse artigo, né? Escrito ali, a coisa acadêmica, mas a linguagem, quando a gente acessa o audiovisual, a cultura, ou o teatro, né, que foi o caso do documentário que a gente utilizou como linguagem, a gente conseguiu atingir a juventude e a gente falou sobre saúde mental. Então, esse documentário foi para a gente uma porta de entrada para trazer essa pauta entre a gente, entre a juventude. Maravilha, show de bola. Bom, mais uma leva de dados aqui, mas eu vou dar uma enxutada, porque o tempo também urge, não é mesmo? Bom, para a pergunta 3 agora,
acho que a gente vai falar um pouquinho mais de segurança e saúde, né? 86% das vítimas de ações policiais, quando a cor é informada, são negras ou pardas, diz um estudo, né, que avalia 9 estados. Os dados fazem parte da 6ª edição do relatório Pele-Alvo, Crônicas de Dor e Luta, divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança. O levantamento analisou dados de 2024 nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a maioria de estados aqui do Nordeste, né? Estados do Norte e 2 estados aqui do Sudeste. Em todos os 9 estados, pessoas negras têm mais chances de serem mortas pela polícia do que pessoas brancas, né? Não vou destrinchar aqui as porcentagens, que elas são altas, né? Mas tem uma parte da matéria que vai falar que a maior parte das vítimas é jovem, né? 57%, tinha entre 19 e 29 anos. E quase 300 eram adolescentes entre 12 e 17 anos. Uma outra pesquisa aqui agora do Instituto de Estudos para a Política de Saúde, né, em parceria com o Instituto Saré, que diz: mortalidade materna de mulheres pretas é 2 vezes maior do que de mulheres brancas. Apesar de amplamente evitável, a mortalidade materna no Brasil continua elevada, especialmente entre mulheres pretas que apresentaram taxas 2,3 vezes maiores do que as observadas entre mulheres brancas entre 2010 e 2023, né? Novamente, não vou pegar o detalhe do dado, mas a gente consegue ter uma noção da proporção. E aí, né, não sei se faz sentido fazer essa conexão aqui, mas o Achille Mbembe, né, filósofo camaronês, ele usa o termo necropolítica em contraposição ao biopolítica do Foucault, né? Ele ressignifica, né? A biopolítica vai falar de uma política de vida, de gestão da vida, né, que o Estado faz, mas a necropolítica vai falar o poder do Estado que decide quem pode viver e quem deve morrer, né? Então, faz sentido a gente dizer que o Estado brasileiro exerce essa necropolítica no cotidiano das pessoas negras, né? E pensando talvez nos territórios, essa política de morte se dá mais por ação violenta do Estado, como em operações policiais, ou pela sua omissão, na falta de saneamento, creches e postos de saúde. E, claro, a omissão também é uma forma de violência, né? Então, só para a gente entender que pode ser um Estado que age para isso ou que pode ser realmente negligente. Você pode começar agora, Mel, por favor? Eu acho que sobre segurança pública é sempre uma bucha, né, Novinha? Super. E eu acho que ela também reflete o nosso histórico enquanto Brasil, mas ela também diz o quanto existem lacunas muito sérias quando diz respeito à educação em condições dignas de trabalho. O Bruno Paes Manos tem pesquisas, né, enfim, pesquisador, ele vai olhar para a formação das facções em São Paulo, especialmente, né, a formação do PCC. E a gente que cresce ouvindo Racionais, Facção Central, né, especialmente as meninas que crescem da rua para dentro, meus primos iam para fora, eles brincavam, não, mas meus primos quando jogavam bola ou estavam, enfim, né, lavando o carro, colocavam Racionais para tocar. E a gente percebe, na letra de Racionais, né, não só Sobrevivendo no Inferno, que conta essa realidade carcerária, mas do ciclo que os meninos... que a gente tem um marcador, são homens, negros, desse ciclo que acontece por uma série de vulnerabilidade que vai trazendo... que vai trazer esse menino e esse homem para dentro do sistema, mas que para a gente também... O tema de segurança pública é muito caro. Porque se a gente olhar para quem está morrendo e também para quem está matando, a gente vai perceber um marcador de raça muito forte. Existe uma pesquisa da Pastoral Carcerária que vai olhar para a estrutura da polícia militar e vai identificar que os policiais, em sua maioria, são negros vindo da Zona Leste. Isso é um dado muito sintomático. O que a gente está ensinando para os nossos meninos também, quais são os caminhos possíveis, quais são os futuros possíveis que a gente está promovendo ali. Né? Mas eu acho que também tem uma questão que é uma questão que envolve poder, que envolve cultura, né? Que é justamente de pensar a questão da dignidade. Então, olhar para a segurança pública é uma área que eu não estou completamente envolvida, mas eu participei, né, ainda com 13, 14 anos, de algumas atividades, quando existia o programa Política Nacional Juventude Viva,
que é uma política nacional que sofreu um desmonte. Então, a gente tem algumas tentativas, quando a política é de governo e não de Estado, a gente tem descontinuidade de políticas públicas. E essa descontinuidade vai reforçar e vai fazer com que a gente seja um país que mais encarcera no mundo as pessoas, né? Um dos 5 países. Então, enfim, assim, eu acho que... E a gente tem também uma diferença entre o sistema prisional feminino e masculino, né? Nas próprias visitas, né? Quando a gente olha para por que as mulheres estão lá e por que os homens estão lá, os motivos. Então, acho que isso é um tema muito complexo, Paulo. Assim, não me debrucei completamente sobre ele, mas acho que a vivência familiar, né? Ver pessoas da minha família passando pelo sistema carcerário e vendo o quanto isso também impacta novamente, aí volta para o cuidado, impacta na dinâmica das mulheres dentro de casa, sabe? De ter que visitar ou preparar ali aquele ambiente, ter uma pessoa encarcerada dentro da família, e voltando para esse núcleo, não olhando tanto para a estrutura, mas olhando para o cuidado, quanto isso afeta a comunidade em si. Né? Porque você tem... a gente é viciado em encarcerar. Né? E só para fechar minha fala, não só relacionada à criminalidade ou questões de tensões políticas e quanto a violência aumenta, quando a vulnerabilidade social e econômica aumenta, a violência aumenta junto, né? A gente está tendo muitos casos de feminicídio. Então, esse é um assunto complexo, extenso, mas que tem tudo a ver com cuidado. E que tem tudo a ver quando a gente olha para o histórico, né? De não integração mesmo, de pensar que as políticas antirracistas, elas são historicamente novas, né? Então, você tem o tempo de implementar a política, a legislação, fazer aquilo acontecer, mas você também tem o tempo depois, o futuro, passando por gerações para colher o fruto daquilo, né? Enfim, passo a bola para a Novinha. Vai, Novinha, vem. Olha só, a Mel fez toda uma discussão. Fez um panorama muito... Fez um panorama. Pegando o panorama, quando a gente fala da comunidade carcerária, nós sabemos que o número de pessoas negras que também chegam, ele é bem inferior, né? A ficar aí com a vida restrita. Por quê? Porque normalmente ela é assassinada de chegar lá. Então, nós estamos falando de um genocídio da população preta, e esse genocídio ele é decorrente deste motor racista, porque na construção do pensamento, a marginalização ela já está posta de que o negro ele vai morrer. Né? Então, assim, como é que a gente diz que vidas negras importam? Se a gente pegar os episódios, eu falo que o episódio de George Floyd, ele colocou lupa, mas é um cotidiano que a gente vive na periferia que muitas pessoas não sabiam. E aí as pessoas ficaram surpresas. Para nós foi importante levar para um outro lugar essa discussão, mas uma dor imensa quando a gente assiste aquela cena. Só que a gente assiste todos os dias na comunidade, cenas iguais. Mas o mundo parou e a gente aproveita para fazer o letramento a partir daquela realidade. Então, necropolítica, eu concordo que ela existe, que o Estado tem este olhar, e que, infelizmente, a maioria dos policiais negros, eles têm uma educação colonial. Então, ele reproduz um sistema de eliminação. Né? Então, tira da dignidade, do direito à vida e leva para este lugar. Então, assim, quantas vidas foram ceifadas aí na juventude? Então, este é um grande problema. E na contramão da história, eu também vou considerar que é o que a Mel trouxe, do outro lado, se você olha a distribuição da saúde pública em diferentes estados, você tem um privilégio. Né? Por que em algumas regiões você tem privilégio? As coisas funcionam, você tem recursos, em outras não funcionam. Então, você volta para o olhar da necropolítica, porque é um massacre territorial. Então, falta saneamento, falta educação, falta qualidade, recursos nos hospitais. Não dá para tratar as vidas com essa diferença. Nós estamos falando de seres humanos. E mais o recorte de cor, de CEP, de gênero, de idade, ele só vai piorando.
Tem uma história para contar que eu fico triste, Mel, e é se pensar, morando na Zona Leste, uma blitz. Normalmente, quem são paradas? Pessoas negras, né? Não sei se pela minha cara o que foi que aconteceu, mas eu também fui conduzida a parar. E para ver como a questão é racial e não econômica, a primeira pergunta que me foi feita era se o carro era meu. Tudo bem. A segunda, que não tem nada a ver com a vida dele, com o trabalho, é se estava quitado. Eu falei, será que ele queria pagar minha conta? Zé Povinho, né, Nalvinho? Zé Povinho ainda. Assim, eu falei, não, é o cúmulo do absurdo para ver assim, nós nascemos para morrer, a gente não tem direito a bem viver. Exatamente. E a gente não pode circular na periferia. Então, assim, todas as vezes, que é o marginário social mais uma vez, então todas as vezes que você encontrou uma população preta em ascensão, o imaginário escravocrata vai te levar àquele lugar de, mas o que está acontecendo? Nós estamos rompendo as barreiras. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não vinha, e aí, nós vamos conseguir chegar no telhado de vidro? Eu falei, vamos explodir o telhado. Mas a gente não pode se silenciar, né? Então eu gosto da reflexão, lamento, fiz um podcast outro dia falando sobre, depois nós gravamos no Profissão Repórter, uma matéria falando sobre essa temática, o número das reservas da CRP, como é que o racismo ele atua no dia a dia de São Paulo, seja com a pessoa em situação de rua, seja com as mulheres. Eu me recordo que na juventude eu fiz parte de um projeto chamava O Ventre Livre e a Rua. E as pessoas não lamentavam de encontrar uma criança negra em situação de rua na Paulista. Naturalizado, né? Isso, tudo naturalizado. Entre dar uma assistência para uma criança negra e uma outra criança não negra, era evidente de que achava que era não lugar da criança não negra, enquanto que da negra está tudo bem. Então a gente precisa desnaturalizar a situação de ceifar vidas, né? Então quando a gente encontra alguém na rua e você olha, você vê um jovem, as pessoas já falam, é um drogadito, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas será mesmo? Será que a pessoa não adoeceu? Então a gente desqualificou a vida e ligou no automático, naturalizando de que pode morrer. Até por isso que as pessoas querem diminuir as discussões em relação ao ECA, não é isso? Quantas discussões em relação ao ECA, de que assim, não, mas você tem uma estrutura econômica que não facilita, e aí a gente paga a conta perdendo a juventude para a criminalidade, ou então com a vida ceifada muito cedo. Sim, é uma pauta que está o tempo todo indo e voltando, e agora está um pouquinho mais forte nos debates de segurança pública, é de novo a redução da maioridade penal, né? Exato, estava pensando sobre isso. A gente é viciado em encarcerar. Quando não o encarceramento, os manicômios, né? Enfim, hospital psiquiátricos, internação compulsória. Sim. Bom, vamos falar mais uma vez de dados. Aqui trabalhamos com dados. Mas acho que dessa vez, para falar de desafios e possibilidades, por que não, né? Um estudo agora do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, em parceria com o coletivo Common Data. Mesmo, né, com 10 anos de lutas históricas, isso pegando mais para trás, a gente sabe que tem muitas décadas de lutas dos movimentos negros feministas, mas quando a gente recorta os últimos 10 anos, existe um apelo muito grande para que exista a equidade racial e de gênero nos cargos eletivos, né, nos cargos públicos. Só que ainda a gente tem avanços limitados, né? Então, por exemplo, quando a gente olha a população negra, em 2016, 42,1% das cadeiras no legislativo que eram ocupadas, né, por essas pessoas, e 29,2% no executivo municipal. Então pensem que não temos, em 2016, né, não tínhamos nem um terço dos prefeitos do país sendo pessoas negras, né? Quando a gente olha nas últimas eleições, agora em 24, a gente teve um avanço bem tímido, né? A gente teve 45,9%
nos legislativos, né, os vereadores e vereadoras, e 33,5% com os prefeitos. Então a gente chegou a 1/3, né? Quando a gente olha o Congresso Nacional, né, então Câmara dos Deputados e Senadores, né, e o Senado, 20% dos deputados e senadores eram negros em 2014, e aí em 2022 a gente elegeu 26,2%, né, então teve um crescimento aí de 6 pontos percentuais praticamente. E aí isso é complexo, porque são as pessoas que tomam decisão, e a gente está falando de um país que tem 56% de pessoas negras e cerca de 53% de mulheres, se eu não me engano, né? Acho que é essa proporção, mas ambos os grupos são maioria quando a gente olha a composição demográfica, e a gente usa o termo minoria por conta da representatividade. E aí esse é o ponto, né? E aí, mais uma outra informação. Mulheres negras, cerca de 4,3% das pessoas né, dos prefeitos eleitos no país são mulheres negras, né? Então, quando a gente cruza as duas variáveis, né? Como que a gente consegue pensar? Porque além de ter um desafio da gente garantir quantitativamente mais pessoas negras em espaço de decisão, mas como que a gente também pensa o fortalecimento da representatividade ativa, né? E o que significa esse termo, né? Representatividade ativa? Não é só a presença física dessas pessoas, né, de grupos racialmente minorizados nos diversos cargos de poder. É algo que está para além, né? Você está falando de uma atuação proposital, engajada e substancial de representantes que defendem ativamente os interesses, vivências e pautas das comunidades que os elegeram, né? Então, você às vezes por muitas oportunidades acaba elegendo pessoas negras que não têm compromisso com a agenda de equidade, por exemplo, e não essencializando, só porque é uma pessoa negra ela tem que trabalhar isso, mas às vezes você vê ela agindo contra a agenda de equidade, né? Ela acaba tá para além do passivo, né? Enfim, como que a gente consegue pensar essa qualificação, digamos assim, dessa representação, não só quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo? Você pode começar, Nalva? Você falou dos indicadores, assim, putz, eu vou ver de novo com os números, mas os números são extremamente relevantes. Uhum. Se a gente não colocar na pauta e atuando com o mercado, hoje eu atuo bastante com o mercado de capitais, assim, são os indicadores, são os KPIs que a gente precisa levar à mesa para que o investidor nos ouça, para que o parceiro dialogue e queira investir num projeto. Então, assim, não fique constrangido. Os números vão... A gente não pode mais fazer o que nós fazíamos antes, né, Mel? O teste do pescoço. Eu ainda faço. Vamos olhar, fazer o teste do pescoço? Sim, não tem, mas e aí? Muito bom. A gente não sabe quem efetivamente se autodeclara negro, se ele é preto, se ele é pardo. Às vezes eu até brinco, eu falo, será que a pessoa já conseguiu chegar nesse nível e descobriu? Porque se descobriu, nós vamos sair dos 57%, nós vamos para os 90%. E é este movimento que faz com que essa representatividade ativa ela altere. Agora, representatividade ativa sem poder, então você trouxe a questão política, para nós é essencial. Quando você olha o número de mulheres, você tem 4%, mas se eu levo para o mundo corporativo, nós temos 0,04%. Nós tivemos uma CEO negra, que foi a Rachel Maia. E hoje a gente tem várias mulheres em ascensão. A CVM está cobrando, o ano que vem nós vamos canetar de que precisa sim ter as mulheres em situação de poder, porque nós vamos virar a chave com o cheque e com a caneta na mão. Se não tiver o cheque e a caneta na mão, a representatividade sozinha não vai dar conta. E eu concordo que, como nós tivemos um processo de negação do que é ser negro no Brasil, muitas pessoas foram criadas negando. Não é fácil ser negro, temos que negar. Mas a gente vem num letramento racial constante, por isso que a gente precisa letrar pessoas negras, precisa letrar as pessoas brancas também, para que a gente consiga levar essa discussão para um outro nível. E aí, a pessoa que está ali, ela não representa só ela. Né? Então, a gente precisa ter a representatividade do coletivo. Nos processos seletivos que eu faço, eu sempre pergunto, mas se você sentar ali, você está representando você ou você está representando a gente? Porque outros grupos, eles têm esse espírito de coletividade. E nós precisamos exercitar. E a partir do momento que nós, mulheres negras, que
as mulheres no geral entenderem do nosso poder, a nossa força, a gente vira. Mas a gente está dividido. Então, a gente precisa fazer esse movimento de coletividade para andarmos juntas. Eu perguntei para a Mel se ela foi à marcha das mulheres em Brasília, porque assim, a marcha foi mágica. Eu imagino que sim. Porque você tinha mulheres de todos os tons, de todos os lugares do mundo. E algumas mulheres que estão na agenda ativista, que estão nos movimentos, mas nós, as executivas, também estávamos lá. Porque é esse o movimento, de que assim, eram só da... Não, nós estamos falando de um único cenário. Então, o número de mulheres que foram à rua demonstrou o poder que nós temos de articulação. E a gente precisa fazer isso durante o ano todo. Se em cada situação, em cada desafio, nós nos posicionarmos enquanto um coletivo, vai melhorar. Mas enquanto a gente estiver olhando individualmente ou nos permitindo ser usados, porque aqui na política você tem um jogo pesado. No mundo corporativo, você também tem desigual. Se você olhar as lideranças também nas organizações do terceiro setor, é a mesma coisa. Normalmente a gente olha para o outro lado, mas eu fui outro dia numa premiação e eu falei, mas cadê as CEOs negras das grandes instituições? Então a gente tem um problema que é latente, que a gente precisa reverter e precisamos escancarar os números. Porque todo mundo enxergando os números vai dizer, de fato, é uma comprovação e sai da discussão do mimimi, de que não tem mimimi. A agenda de diversidade, ela sofre, né? Neste momento, a gente sabe todo o contexto de sofrimento. Perdemos muitas cadeiras, que é o que você falou de representatividade, porque nos viram em cadeiras somente diversidade, mas nós temos competências para estar em outras cadeiras. E estamos. Sim. Só que precisa do posicionamento para que a gente consiga dar a virada e que a gente rompa com esse ciclo de vou reproduzir o sistema racista. Não, a gente precisa chamar os colegas, às vezes de lado, para dizer, vem cá, você tem uma caneta aí, o que você vai fazer? E aí, essa engrenagem ela vai mudar, mas se não fizermos esse trabalho coletivo, e a Cida Bento fala sempre sobre isso, né? Ela Pacto da branquitude. Esse pacto da branquitude, mas ela diz assim, pode ser inconsciente, mas tem um código que é preservado e as coisas se mantêm e se reproduzem. Sim. E nós precisamos fazer um movimento, assim, um pacto da negritude, de que assim, precisa ser diferente. E o que eu gosto nessa ideia de pacto, eu não sei para você, Paulo, como funciona, mas nós, mulheres negras, o nosso pacto, a gente sorri quando uma encontra a outra. Eu acho lindo. Mesmo, a gente não se conhece, mas você olha e dá um sorriso, já diz, estamos juntas. Vamos nessa. E as coisas vão acontecendo. A gente precisa sorrir todos os dias e toda hora. Com certeza. Mel? Muito bom, Nalvinha. Nalvinha, que presente esse podcast, conhecer Paulo e Nalva. Tá bem legal. Enfim, acho que faço as palavras de Nalva minha, mas queria trazer uma visão também e talvez uma provocação para a mesa, que é o que a gente fala, né? Representatividade ativa, passiva. E tem um texto muito interessante do Abdias Nascimento, que ele vai justamente questionar essa ideia de representatividade quando a gente está pensando dentro de uma perspectiva desse sistema que a gente vive, que é um sistema que produz e reproduz e ao mesmo tempo se adapta, né, Nalva, muito bem, sim, que é o capitalismo. Então a gente olha lá na TV, às vezes a pessoa negra que está ali, mas muitas vezes pode estar inserido dentro de um universo que é um universo racista, né, que se reconfigurou, exatamente. Né? Então, quando eu penso hoje em representatividade, eu penso não somente nos lugares institucionais que é importante a gente ocupar e que já existe uma pressão, inclusive com o movimento Mulheres Negras Decidem, que começou com o movimento e hoje é uma organização. Um beijo, Adriana, se estiver me assistindo.
Então, acho que existe muita coisa boa sendo feita para que mulheres ocupem esses lugares, mulheres negras, mas não de uma maneira esvaziada, né? Então, que é isso que você traz. Existem pessoas negras de direita também, né? A gente está sempre tendo um lado, ou pessoas indígenas também, mas assim, o que representa isso, né? Quantidade vai representar necessariamente qualidade? Por isso que é importante a produção dos dados e qualificar esses dados. O que representa, né? Se a gente aumentou a porcentagem de mulheres negras, aumentou proporcionalmente a elaboração de política pública, a legislação, e queria territorializar mais esses dados, né? Eu sou da ZL e quando teve o voto é off, mas eu vou falar aqui, vou falar aqui que eu votei. Eu botei minha família inteira desse território da Zona Leste e a gente votou no Quilombo Periférico quando foi eleito lá da primeira vez. E para mim foi muito importante e significativo votar para alguém que está olhando para o meu território. Porque olhar a pauta antirracista numa perspectiva nacional é fundamental. Olhar o que está acontecendo lá no Congresso, lá no Executivo, no Legislativo, a nível federal. Mas é a nível municipal que as coisas se dão. Quando a Nalva traz, olha, existe uma diferença de distribuição de recursos territorial, de distribuição, né? Onde que a política pública está sendo aplicada, onde que o recurso está chegando. A gente está aqui, está numa realidade sudeste periférica, mas existem muitas periferias, não só em São Paulo, mas Brasil afora. E quando você tem figuras dentro do território que conseguem se eleger e incidir de maneira institucional, é muito importante para aquela comunidade. E aí eu volto para a ideia de quilombismo da Beatriz Nascimento, que tem um material muito importante em relação ao pensamento negro, de mulheres negras no Brasil, que ela vai trazer a perspectiva do quilombo, assim como o Nego Bispo também, mas como comunidade, não só como um lugar onde você tem um sistema muito bem estruturado, estratégico, onde o cuidado é coletivizado, o cuidado não é colonial, ele não é obrigação da mulher negra, ele é uma obrigação da comunidade. Então, quando eu penso em representatividade, eu penso que a representatividade ela não está lá só na política, onde a gente precisa ter, mas a representatividade nos que nos faz raiz. Uma representatividade de cuidado para mim é minha avó, que sai do interior de Marília, entra em luta de moradia aqui na Zona Leste e consegue fazer com que gerações dos seus filhos e netos tenham um lar, tenham um teto para morar, porque a questão de moradia no Brasil também é uma grande bucha. Então isso também é representativo. Às vezes a gente olha só o que está dentro da TV, mas o que dentro da nossa trajetória, quais são as nossas referências? Acho que é isso que a gente está falando também. Quem está incidindo politicamente, quem são as mulheres negras que têm empresas, que são CEOs, que são as donas do dinheiro e que precisam entrar na pauta de política pública, porque política pública também é obrigação da iniciativa privada. Né? Quando a gente fala em crise climática, a gente está falando dessas grandes empresas Cargill. Há pouco tempo a gente viu a pressão para revogar uma política que tinha sido inserida para a questão dessas grandes indústrias que não se responsabilizam, né? Então, a gente também está falando de todo esse ecossistema que vai olhar para essa questão da representatividade, mas não de uma maneira vazia. É importante que a gente ocupe os lugares, mas tem lugares que hoje em dia, eu tenho 26 anos, tenho muito... Eita, vai ficar para após esse tremelique aqui, me empolguei. Mas só para fechar, assim, Paulo... É porque essa questão da representatividade me pega muito, porque eu passei pela geração tombamento, que aí teve uma discussão desse tombamento, que era só a aparência sem o discurso político, sem a formação política, e o quanto a gente sofre quando a gente não tem acesso à questão política, né? Não tem o letramento. Sim. Né? Então, enfim, assim, queria trazer essa perspectiva da representatividade para a gente não cair em armadilhas do capitalismo, assim, desse sistema que reproduz todas essas questões, que não nos insere, e olhar para a nossa história, olhar para o nosso território. Talvez trabalhar com projetos sociais voltados para a educação hoje seja um reflexo do que minha avó representou, que é uma história de muita falta, né, quando a gente olha lá para o passado, mas é uma história de muita potência, é uma história de muito aprendizado, é uma história de uma sagacidade que não se encontra em qualquer lugar. Eu acho que é por isso que hoje a gente tem condições de falar, a gente vai ocupar Brasília, fazer uma marcha das mulheres negras, faltando o quê? Bem viver. Bem viver.
Entende? Então, acho que eu só quero fazer um complemento em representatividade, quando fala em bem viver. Eu estive na COP, em um dos painéis, foi muito lindo. Por quê? Eram somente os quilombolas e os indígenas na mesa, falando com investidores e potenciais parceiros. E a frase de uma das pessoas era assim: só tem floresta em pé se nós formos sujeitos dessa história. Não tem mais essa de... Não tem a nossa representação. Então vamos sentar na mesa de negociação, e eu achei que foi assim, essencial, porque a gente deixa de concordar que o outro nos represente, e quando chega lá na ponta do recurso, não chega praticamente nada. E quem mantém, de fato, os territórios urbanos ou rurais em pé somos nós. E uma outra discussão que eu tenho feito bastante, trabalhando com equidade racial e de gênero, é olhar para os territórios e os indicadores. São quantas mulheres? Né? Porque quando você pensa numa política igual para o Brasil inteiro, é desigual. Sim. Isso. Então, a gente precisa ter essa consciência que, assim, não adianta passar régua, porque não vai fazer mudanças significativas se você não considerar proporcionalidades. E aí os indicadores, eles são essenciais, porque aí você cuida de cada território, de fato, como ele precisa. E governança e diplomacia é tudo nesse cenário. Sim, governança local, especialmente, né? Sim. Você respeita Você respeita a constituição daquele território, né? Realmente o ritmo dele, a formação dele. Os saberes que o território os saberes dele. E assim, eu particularmente acho muito importante o diagnóstico, pesquisas, para que você tenha essa volumetria de dados mapeados e consiga tomar decisão. E inclusive, é a próxima pergunta que eu ia trazer para vocês, porque assim, existe uma gama de dados, né? E evidências. Mas ainda tem espaço para você ter mais dado, porque você tem muitos... Tem, acho que, uma certa falta de transparência, porque os dados eles estão agregados, né, e você não consegue realmente fazer os recortes de gênero muitas vezes nas bases de dados, né, e os canais de evidenciação deles às vezes não são tão públicos assim, né, então às vezes é um pouco difícil você achar dados que a gente consiga ilustrar bem a relação, como que os vários níveis de desigualdade racial se operam no Brasil, nos vários campos, saúde, educação, segurança, entre outros, né. Só que, para além dos dados, né, para a gente tomar decisão, né, a gente fala muito em políticas públicas baseadas em evidências, né? Só que como é que a gente pensa não só a política pública baseada em evidência, mas orientada por valores? Ou seja, como que a gente consegue construir ou fortalecer uma ética antirracista? Né? Então, como que a gente consegue formatar um discurso antirracista para gerar convencimento e gerar aderência? Eu acho que é legal a gente pensar isso, porque é uma construção de valor. Uma construção e uma reconstrução de valor, que eu acho que passa um pouquinho... pelos saberes, né, que a gente às vezes invisibiliza, né, e talvez resgatar eles podem ajudar a gente a construir e formatar melhor essa ética antirracista. Você pode começar, Naula, por favor? Pergunta de milhões, né? Essa é uma pergunta de milhões, porque acho que a primeira discussão que a gente tem que fazer é assim, o que é ética nesse país? Nós estamos falando de um país... que a democracia é o nosso DNA, mas que todos os dias a ética ela é ferida. É lógico que a gente não deve se corromper. Então, eu considero que para a gente garantir a ética, a gente precisa olhar sempre para a justiça e para a dignidade. Nós estamos falando de direitos humanos. Se a gente pegar essencialmente direitos humanos, você consegue fluir. Porque enquanto a gente estiver jogando o jogo do poder, dos interesses, ela está sempre corrompida. Mas nós estamos aqui com qual propósito? Precisa ir para o propósito. Exato. Porque se não tiver propósito, você não vai conseguir fazer a valoração. A gente não vai conseguir combater as desigualdades. Porque tem gente que se alimenta desse sistema. Não quer que termine. Quer que termine a pobreza? Não, tem muita gente aí viajando à torta e à direita com recurso que, se chegasse na base, a gente mudaria muitas vidas. Mas não está no jogo.
Se você pensa a qualidade de uma escola ou as discussões, vide agora a discussão essa semana do Carnaval em São Paulo, né? Olha, tem uma empresa que recebeu uma fortuna, mas assim, e a moça mora no cortiço. Pô, não combina. Mas por quê? Porque tem aí uma ferida aberta no que diz respeito à ética e que a gente precisa piamente ir construindo projetos, ir construindo diálogos, e que a transparência não fique somente no papel. Nós precisamos ser esses guardiões da ética. Mas a gente vem tão desacreditado que as pessoas não querem. Não quero. Não precisa. E a gente se alimenta de superficialidades. Sim. Se a gente não tomar cuidado agora, ainda mais estamos num ano de eleição, vai vir tudo, né? O caldeirão de confusão, ele será aberto. Então, tem isso. Eu considero que a ética é fundamental. Nós temos uma legislação para... precisamos colocar no cerne da discussão direitos humanos, justiça e reparação histórica. Se a gente trouxer reparação histórica, e aí todo mundo sendo os guardiões, porque senão no meio do caminho as pessoas se perdem. Não podemos se perder, porque isso atrasa a nossa evolução. Nós estamos falando da evolução de um país que patina, tem uma potencialidade, mas que patina porque vive... num cenário de governo, né? Muda o governo, a gente anda para trás, a gente retroage, aí não dá. Então, acho que o que precisa mesmo é que sejamos ativos, participativos, porque senão eu entendo que é isso, senão a gente não vai conseguir. Cai um pouquinho do que a Mel tinha falado, da descontinuidade de políticas, né? Exato. Quando são políticas de governo, eu concordo e queria voltar um pouco, Paulo, na sua provocação em relação a dados e evidências. Existe um movimento que tem crescido muito, que é a geração cidadã de dados, né? Então, quando a gente olha organizações como Data Lab, o antigo LabJaca e hoje Decodifica, a gente está falando que a população está produzindo, criando indicadores e dados sobre seus territórios. É quando a gente fala sobre ética, essa ética europeia que a gente aprende em direito, na ciência política, quero provocar para a ética em Ogum, que Ogum é o princípio civilizatório. Baba King fala isso, né, no fim da filosofia de Fá. Eu estou no Candomblé, e Fá é outro lugar, mas está tudo muito interligado. E Baba King é um sociólogo também, ele não é só Babalorixá, mas ele vai falar sobre Ogum enquanto princípio civilizatório para que a gente olhe para a ética no sentido integral. Não essa ética que vai beneficiar somente um grupo, que vai beneficiar somente os poderosos ou dentro de um princípio institucional. Dentro do quilombo, essa palavra pode não parecer porque ela está muito mais ligada à filosofia europeia, enfim, mas quando existe éticas e valores dentro desse território. Quando a gente cria uma política, e aí eu vou interligar tudo, Claro. sempre para não viajar tanto que eu viajo. Tá tudo bem. Mas geração cidadã de dados, ética, e como fazer, como convencer, como dizer, olha, a gente precisa ter políticas e ações antirracistas, implica em participação social. Participação social é quando a população, existe uma governança local que está pensando identificação de problemas de diagnóstico para aquele território. Porque a política nacional, ela só vai se fazer presente se o território tem capacidade de fazer implementação e ampliação daquela política no território. E as organizações e os movimentos sociais têm um papel fundamental, que é da ampliação de políticas públicas que, às vezes, o Estado não dá conta, porque ele não está no dia a dia. Data Lab fez um processo de pesquisa muito interessante junto com a população, que foi Cocosap. O que é Cocosap? Foi a população identificando onde é que tinham... posso estar enganado, vocês podem dar um Google aí, Data Lab, mas era a população criando dados sobre saneamento básico dentro da quebrada. Então, fazendo a contagem de onde tinham os canos que as pessoas colocavam no saco de lixo, que é por onde passa a enchente, por onde o córrego está cheio.
a gente entra na discussão sobre a adaptação climática. As pessoas estão pensando em soluções climáticas, mas o recurso precisa chegar. Porque quando chega essas épocas de chuva, a gente sabe quem vão ser o CEP, a cor e muitas vezes o gênero também, que vai ser atingido ali quando a gente pensa em cidades não resilientes, cidades que não têm capacidade adaptativa. Então, é mais ou menos isso, Paulinho. Assim, acho que a gente tem que começar a parar de pensar somente dentro da nossa bolha. Aí, entre parênteses, autocrítica. A gente sabe muito termo, a gente se debruça. Mas como é que a gente faz isso fazer sentido para alguém que está lá na quebrada que também vive essas questões? E que não vai olhar para essa ética, muitas vezes subjetiva, que a gente aprende no academiquez, mas para algo que tem a ver com a história mesmo, com a raiz, com algo que diz respeito à nossa jornada, né? Enfim, assim, acho que fazer com que as pessoas se impliquem com algo tem a ver com colocar elas para fazer, botar a mão, não só chegar com uma coisa pronta, ó, essa é a lei, essa questão, você está sofrendo isso, não, mas como envolver, né? Trazer no Nego Bispo o envolvimento, né? No aprendizado e no fazer, se protagonizar. Nossa, perfeito, achei maravilhoso. Uma dimensão holística de ética. Exatamente. Eu sei que a palavra ética é até um pouco problemática às vezes aqui, né, porque exatamente. Exatamente. Muito, muito por ser, né, uma mentalidade, como até meu falou, europeia, mas é realmente isso, a construção do valor, né, como é que a gente consegue fomentar esse valor para gerar aderência a ele, né. E aí, só pegando um pouquinho uma fala do Florestan Fernandes, um dos maiores sociólogos que já tivemos no Brasil, ele fala naquele programa Vox Populi que tinha na cultura, né, que as pessoas negras, elas são a maior referência se somos ou não uma democracia, né. Então, nos vários sentidos, né, em relação a regime político, econômico, social, e que isso não pode ser pensado nessa distribuição igualitária de poder em termos capitalistas, segundo ele, o que é capaz de gerar forças inconformistas, né, o que pode dar essa atração, digamos assim, para a transformação. E ainda, né, enfim, nessa questão de valor, quero já emendar a próxima pergunta falando de racialização, que a gente falou um pouquinho lá atrás. A gente fala muito da racialização de pessoas negras, mas pouco discutimos a branquitude, né, que também é uma construção histórica e política, né. Como que a gente consegue pensar a racialização de pessoas brancas no Brasil, né? Muitas vezes é reconhecida a branquitude como uma posição de poder e não como neutralidade, né? Na verdade, numa perspectiva antirracista, né? Então, como que a gente consegue pensar essa racialização para, às vezes, até fomentar esse valor? Não sei se ficou claro, mas é realmente pensar a branquitude também no seu espaço histórico e político nesse processo. Você pode começar agora? Posso começar e começo citando Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, que vai olhar para... Ele tem estudos sobre decolonialidade e poder, né? E aí, Paulinho, eu acho que é uma bucha muito grande, porque eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, pensar no antirracismo enquanto pessoas racializadas, mas, ao mesmo tempo, sobre essa alerta que Cida Bento nos traz, que é o Pacto da Branquitude, e o que ele representa. Quando a gente pensa, né, no que Aníbal Quijano traz, que é esse sujeito, que é o sujeito neutro, né, que não se racializa, ele sempre vai se olhar a partir do outro. O outro, ele sempre vai ter esse referencial como o outro. O outro quem? O outro indígena, o outro latino-americano, o outro negro. Então, a gente está falando de uma questão que tem a ver com cultura, então é tudo culpa da cultura, e de algo que é muito estrutural, Paulinho. Então, é a pergunta de milhões, também a gente quer saber, mas ao mesmo tempo, na minha percepção, existe uma necessidade de se envolver com essa questão, de se fazer presente de maneira ativa, não somente no discurso. Então, se você é um sujeito branco que está ali num lugar de tomada de decisão, é importante que se pense sobre os privilégios estruturais que você está inserido. E não somente ler Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, né? Quantas pessoas, a gente que trabalha em organizações, né? No off, né, Novinha? A gente vê muitas coisas acontecendo. Eu já li, né? Exato, eu já li, mas aí você passa por uma situação
que muitas vezes é uma situação racista. E aí, novamente, Grada Quilomba responde com Memórias da Plantação, que é aquela coisa que acontece por debaixo dos panos, né? Que é aquela coisa que acontece, um racismo que acontece numa sutileza que muitas vezes se deixa passar. Então, eu acho que a gente vive também uma crise, hoje em dia, que é desse sujeito se entender nesse lugar da branquitude e o que representa ser uma pessoa branca e se racializar. Eu acho que isso não é tarefa só nossa, Paulinho. Claro. Porque a gente já está com muitas buchas, a gente já tem pensado muitas coisas, né, Nalva, em projeto de país mesmo, mas como é que o sujeito, as pessoas brancas, se entendem também dentro de uma estrutura, que é uma estrutura de privilégios, que tem a ver, sim, com uma questão histórica da formação do país, enfim. Sim. E antes de passar para você... Tudo bem, vamos lá. Não, é que eu só ia comentar que acho que é importante esse reconhecimento de privilégio e de responsabilidade, né? Como é que a pessoa branca, ela realmente... Exato, e ela entende como que ela pode verdadeiramente ser uma pessoa aliada. Exato. Então, e isso passa por esse processo de reconhecimento dos privilégios e a sua responsabilidade. Então, quando a Mel fala, né, das pessoas racializadas, o que eu considero? Que a responsabilidade é o eixo central. A gente tem um país racista. Isso é fato, por mais que as pessoas neguem. Qual é a responsabilidade das pessoas brancas combaterem o racismo? Enquanto a gente tratá-las como aliada, como isso, como aquilo, não, gente. Então é um problema de país que é nosso, o que a gente precisa evidenciar, eu falo que tem que colocar lupa, quando a gente olha os números, né? Então, assim, hoje a Serripira, a gente atende casos de racismo em São Paulo, são 7 casos. Aumentou muito. Por que aumentou? Porque as pessoas estão denunciando. Não porque estão sendo discriminadas, aumentou o número. Não, gente, é porque hoje nós estamos colocando a boca no trombone. E cabe ao que as pessoas brancas? A gente precisa letrá-los. Eu tenho algumas amigas que falam, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do coletivo, porque elas acessam alguns lugares que nós não estamos, elas precisam ser antirracistas dentro de casa, em sua maioria tem as mulheres negras lá trabalhando nas casas. Exato. Tem as mulheres negras que acessam as casas delas, que precisam ser tratadas com dignidade, seja lá no clube, seja onde for. Uhum. Então precisa de reconhecer que são. E falando de reconhecer que são, eu gosto muito do Theo Vanderloo, ele sempre diz, olha, e o racista, a gente precisa dizer para ele, você tá afim? Vem para cá, vamos atuar, entenda aí o seu lugar e vem protagonizar. Agora, se não, uma atitude racista, a gente também precisa colocar pessoas de canto para dizer, você não quer mudar? Precisa mudar o pensamento. Não quer mudar é outra história, mas nós estamos aqui numa batalha de transformação de um país. Porque se nós melhoramos uma situação socioeconômica, porque aí o problema não é olhar somente para a questão racial, se tem um problema socioeconômico, vamos fazer reparação histórica, fazer distribuição de renda e combater o acúmulo. É isso que nós estamos falando. Tem gente acumulando, enquanto o outro está ali sobrevivendo. O que nós estamos falando é melhora a qualidade de vida, melhora o trabalho, melhora tudo. Estaremos num lugar diferenciado e nós somos dos maiores consumidores. As pessoas sabem disso, mas ainda numa situação muito frágil. Sim. Então, eu não gosto de falar de microagressões, porque, na verdade, você maqueia o racismo. Não é assédio, não é assédio, é racismo. Em diferentes vertentes e discussões, como é que a gente combate? O sexual, o moral, o relacional. Sim. Por quê? Se combater, melhora. E eu brinco com palavras. Na Febraban, a gente tem feito vários guias, né? O guia antirracismo, o guia de comunicação não violenta. Então, nós vamos qualificando o mercado para dizer isso funciona, isso não funciona. Porque as pessoas também precisam se permitir estudar, porque é o conhecimento intelectual, né? Um estudo acadêmico que vai reverter. Senão você só vem reproduzindo um sistema que você herdou da sua família e nós sabemos que não dá. Né? Então, acho que o essencial vamos reconhecer que ele existe, que ele está aqui e que a gente precisa combater.
Muito bom. Com certeza. Queria só puxar Claro. um gancho, Paulo, que isso me lembrou. Ai, gente, eu vou contar uma fofoca familiar. Então conta. Pra puxar esse gancho, porque eu acho que, às vezes, a gente, quando olha para a responsabilização do sujeito branco, é muito comum que a gente olhe para essas grandes estruturas, né, que são fundamentais, né? Então, cargos de poder. Mas a gente passa, e aí é a bucha do Brasil, né, que tem famílias interraciais. Sim. E aí eu vou à fofoca familiar, que é... Quando eu e um primo meu que morava, a gente morava todo mundo... Isso é a realidade de muitas famílias periféricas. Morar todo mundo no mesmo quintal, todo mundo na mesma casa. Então, essa foi a minha realidade. Eu cresci com muitas pessoas, né? E muitas vezes a privacidade, ela só vem na vida adulta para as pessoas negras que são periféricas. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, junto com esse meu primo que tinha a mesma idade, meu primo é branco. Branco, ele é lido como branco, ele é branco. E a gente cresceu na mesma família e morava na mesma casa. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com o trabalho e ele também, eu ajudava em casa, tanto cuidar das crianças quanto levar a grana para casa. E ele gastava com roupa de marca, com tênis. E por que eu tô contando um caso tão pessoal, que parece familiar, da ordem familiar, mas que tem tudo a ver com a estrutura? Porque mesmo sujeitos brancos periféricos, ou aqueles que estão dentro de movimentos de esquerda, a esquerda demorou muito tempo. A esquerda tem movimentos de esquerda até hoje que falam que as pautas antirracistas são separatistas. A gente está olhando para a pauta da questão identitária como se isso fosse problema nosso. Assim como a esquerda nega que o racismo existe, que precisa ser combatido porque ele sobrecarrega pessoas negras e nega lugares, né? Nega o autocuidado. Eu precisava... Eita, gente, tem uma empolgação sem tamanho. Nega lugares. Então, ao mesmo tempo que as mulheres negras crescem com essa mentalidade de eu preciso cuidar do coletivo, eu preciso dar conta, é a minha família, você tem o sujeito branco que precisa manter essa imagem, mesmo aquele periférico, que precisa manter essa imagem. Pô, eu uso roupa de marca, eu consigo transitar em determinados lugares, que mesmo eu, talvez, gastando dinheiro com roupas caras, entrando no shopping como meu primo, talvez ele não seria barrado e eu sim, ou seguida pelo segurança. Então a gente está falando de relações que são intrafamiliares, de você ser uma pessoa negra dentro de uma família interracial e sofrer racismo por alguém muito próximo. E esse alguém pode ser um parente, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o primo. O cabelo vira chacota, a cor vira chacota. Sim. Então a gente não está falando sobre responsabilização, Paulinho, só nesse nível institucional grande lá de cima da branquitude. A gente está falando do pacto da branquitude, que ninguém fala do elefante branco, das famílias interraciais brasileiras também que vivenciam isso. Talvez em defeito de cor isso apareça, né? Muito bem, porque tem a ver com a nossa história. Às vezes eu sinto que a gente fica num lugar muito olhando para a luta racial numa perspectiva norte-americana, e eu sei que tem essa questão da gente olhar para os sujeitos negros, independente dos territórios, mas eu acho que o caso brasileiro, o caso da América do Sul, como o racismo se desenvolve e cresce aqui, é muito complexo, porque ele está no nosso dia a dia, ele está dentro do nosso trabalho, ele está dentro da nossa casa, com o primo que vai gastar com a imagem e a gente vai gastar com o cuidado. Então, esse é o pacto da branquitude, que vai se manifestar no ambiente familiar. E ele se manifesta também no período de ascensão, né? Então, quando você olha em um homem negro em ascensão, nós sabemos que no relacionamento ele vai buscar uma mulher, sua maioria, não vou poder dizer que são todos, vai buscar uma mulher branca. E quando a gente olha para a mulher negra, em sua maioria ela vai ficar solo. Né? Então essa é uma outra discussão que a gente pode Da afetividade. trazer, mas assim, neste campo afetivo a gente tem um outro nome. Mas por quê? Por conta deste subconsciente que é consciente de que para ser aceito ele precisa repensar o grupo. E o que nós estamos falando não é de ser aceito, é sim de sermos libertos. Né? Tem um amigo que fala todos os dias que assim, Nelva, e aí, qual é o grupo que nós estamos falando hoje? Vocês vão conhecer o Jorge Marinho Fofo. Aí ele, nós estamos lutando para que todo mundo seja liberto, mas assim, é uma batalha cotidiana. Porque senão, as pessoas só querem ser aceitas, vão fazer manutenção, e nós estamos aqui por um outro motivo. Sim. Nossa, sensacional. A gente está quase perto do final da nossa conversa, infelizmente. Tanta coisa aqui, né? A gente pode jogar até amanhã, ó. A gente tem aqui uma cubinha, tem água, tá tudo bem. Fiquem à Daqui a pouco a vontade gente também. põe uma música e
vamos em frente. Então, mas com a vontade para comer, tem petisquinhos aqui na mesa. Tá próspero aqui o negócio. Então, você vê. E não, achei interessante que vocês, né, a gente trouxe muitas questões de gênero agora, né? E aí quando você lê algumas teóricas, né? Então a própria Lélia Gonzalez que a gente falou, a Mel falou muito da Grada Quilomba, né? Então a própria Bell Hooks, a Angela Davis, a gente consegue, entre aspas, né? Que são teorias que se aproximam, né? Em certa medida, mas cada uma tem o seu objeto, mas dá para falar que na história ocidental você tem uma exclusão das mulheres negras, tanto nos espaços de discussão ocupado por mulheres brancas quando a gente fala de feminismo, quanto para os espaços de discussão quando a gente fala que são, né, ocupados por homens negros quando a gente fala de igualdade racial, né? E aí, né, eu acho que uma pergunta que talvez a gente meio que já respondeu, acho que de várias formas, mas acho que seria legal a gente debater um pouquinho, que a promoção do antirracismo passa necessariamente pela interseccionalidade de gênero, né? É uma coisa que é importante da gente falar, né? Porque como é que a gente consegue promover isso naquela lógica do outro, né? A gente falou do outro agora há pouco, né? Sendo que a mulher negra, ela é o outro, né? O homem negro é o outro do homem branco, né? E a mulher branca é o outro do homem branco, né? Então, como é que a gente pensa essa posição que, fortalecendo ela, o ganho vai ser coletivo, né? Você pode começar, Nau? Posso sim. Eu fiquei reflexiva aqui, mas eu não tenho dúvida que tem uma questão de intersecção. E fiquei lembrando um dos textos, agora me foge o nome, das primeiras mulheres que discutiram a marcha, como é que começou a marcha em Dubai. E foi exatamente isso. Quando elas viram no meio de uma multidão discutindo o feminismo, elas consideraram assim, peraí, vamos nos reunir neste espaço e fazer uma reflexão de gênero e raça? E a partir daí, desde 2012, é que você tem um movimento de mulheres discutindo no mundo afora. Então, eu considero que não dá para a gente não falar sobre os dois temas, porque eles nos atravessam. Uhum. A gente sofre cotidianamente a dupla discriminação. E sofrendo esta dupla discriminação, os desafios da nossa ascensão ele também acontecem. Então, assim, eu falo de ascensão, eu falo da relação afetiva, eu falo dos territórios. Então, assim, eu faço uma pesquisa sobre territórios e tenho discutido muito governança. As mulheres nos territórios, elas também trazem de que a relação com o homem no território é complexa. E muitas vezes elas também estão na linha de frente. E quando tem os seus recursos, às vezes eles acabam saindo pela torneira, indo para um outro lugar que não é aquele da manutenção da família. Então você tem o quê? Mais uma vez uma discussão atravessada. Como é que a gente altera? Eu falo que a gente altera esse cenário, essa intersecção. Eu tenho 2 filhos. Eu falo, eu preciso começar dentro de casa, mostrando para eles que eles precisam ser 6% dos homens que fazem e que tem uma visão diferente das relações. Porque senão eles vão continuar reproduzindo o sistema. E nós, mulheres, e aí mulheres no geral, também precisamos nos reposicionar, porque a gente também alimenta o sistema. Mas por quê? Porque na Constituição, no nosso processo educativo, nós somos educadas para. E aí nós, as revolucionárias, estamos aqui dizendo, não funciona. Nós queremos jogar um outro jogo e repensar as relações e este lugar que a mulher ocupa na sociedade. Eu não tenho dúvida que nós somos a Mãe África. Eu não tenho dúvida do nosso papel dentro da estrutura. Mas a gente não precisa carregar tudo. Uhum. E a gente pode reposicionar na convivência e sociedade. E aí a intersecção ela é indispensável, porque dependendo do lugar que nós estivermos, a gente vai atuar numa agenda mais feminista, mas em outro nós vamos levar muito mais para a questão racial e as duas coisas se fundem. Ele é um grande funil. E a transformação só acontece se a gente não perder de vista se não é uma coisa é a outra que vai nos pegar e que a gente precisa dizer não é assim que funciona. Sim.
Muito bom. Eu queria fazer 2 comentários breves, assim, que eu acho que ilustra um pouco o que Kimberly traz, né, que vai conceitualizar interseccionalidade. A interseccionalidade nada mais é, na minha visão, do que uma lupa. É uma forma da gente olhar quantas camadas aquele sujeito tem, e aí então a gente vai criando políticas, vai criando discussão em cima disso. E aí um exemplo que eu queria trazer, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa diagnóstica para entender a aplicação da Lei Maria da Penha em áreas não urbanas, especialmente voltado para atendimento de mulheres negras. De mulheres indígenas. Uhum. E a gente percebeu nesse diagnóstico, feito a partir de uma disciplina de resoluções de problema, que as mulheres indígenas não acessam essa política, que é uma política voltada para mulheres, mas por conta do seu território. E aí é uma interseccionalidade. Dependendo do seu território, dependendo da sua classe, da sua cor, do seu gênero, se você é cis, se você é trans, você não acessa a política. Uhum. É importante pensar políticas públicas, por exemplo, para as pessoas trans. Existem políticas públicas voltadas para cuidado na saúde, mas o atendimento ele precisa contemplar a interseccionalidade desse sujeito. As mulheres negras cis vão vivenciar questões, por exemplo, você trouxe a questão do parto, né? Das mulheres cis negras, das mulheres que parem, que não tomam anestesia, que muitas vezes vão ser submetidas a processos dolorosos e violentos dentro dos partos. Ao passo que mulheres trans negras estão muitas vezes inseridas em ambientes que não são ambiente doméstico ou ambiente hospitalar. Muitas vezes a violência acontece a céu aberto na rua. Sim. Então, como pensar nessa população? Então, quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente vai olhar para especificidades também, mas não uma especificidade que vai priorizar, contemplar, trazer privilégios para uma classe que, né, o outro lado tende a trazer isso o tempo inteiro, mas é no sentido de integrar, no sentido de ouvir. As mulheres que estão em contextos urbanos vão vivenciar questões ligadas à violência diferentes de mulheres que estão inseridas em ambiente rural, mulheres do campo que demoram para acessar a política pública. Né? A gente, dentro dessa pesquisa, identificou que, por exemplo, quando as mulheres indígenas saíam de suas aldeias, elas levam as meninas, as crianças, porque a colonialidade daquele território que foi submetido faz as crianças e as meninas serem violentadas se permanecerem no território. Então, elas carregam as filhas quando vão se consultar lá no serviço do SUS, que, de repente, que outra base. Então, é disso que a gente está falando sobre interseccionalidade. Como fazer a política chegar, como trazer a discussão. Eu não posso criar uma política planificada para quando eu penso em mulheres. Antes de pensar mulheres indígenas também, já existe um material muito robusto a respeito da contemplação de mulheres negras dentro da Lei Maria da Penha. Uhum. Né? E da inserção de mulheres trans nessa lei também. Então, na minha visão, interseccionalidade tem a ver com isso, tem a ver com a gente olhar quais são os atravessamentos. É uma pessoa PCD? É uma pessoa LGBT? Então, como que a gente vai fazer com que o direito chegue? É isso que a gente quer, né? Pensar quando a gente pensa em interseccionalidade. Né? Perfeito. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso podcast, né? Enfim, uma honra estar com vocês, e eu vou pedir para que vocês passem uma mensagem final, né, em relação ao tema, façam suas considerações finais, e caso queiram que as pessoas sigam vocês, fiquem os arrobas de vocês, os canais de contato. Você pode começar, Mel, por favor? Quero agradecer assim, a potência dessa mesa, de estar com o Paulinho, que tem uma trajetória muito massa. A gente trocou aqui, acho que materialização, né, de quilombismo. Com a Alvinha também, assim, um prazer imenso te conhecer. Acho que é tudo meu. Um presente muito grande. Agradecer a G que tá ali do outro lado. Vou cortar a quarta parede, não vai ter jeito, porque eu sou submersiva. Mas eu acho que, enfim, eu acredito que o meu recado final para esse encontro é que a gente possa honrar mais os encontros. São neles que a gente consegue transformar a nossa realidade e transitar. Né? Eu acredito que pensar a pauta do antirracismo tem a ver com os encontros que a gente faz
com o que a gente vai tecendo e construindo enquanto comunidade, né? E somando através das nossas histórias. Eu acho que a gente está vivendo numa época com muita informação, né? E tem outros termos que surgem, desinformação, fake news. Então, que a gente possa pensar no cuidado de uma maneira integral, que a gente possa pensar a luta aliada a descanso, que a gente possa descansar, né? Ter direito ao descanso também é fundamental para que a gente tenha fôlego e descansar a mente, o corpo, também a lutar, também a resistência, né? Então, que a gente possa seguir nessa jornada implementando e construindo coisas que talvez a gente nem veja, né, Novinha? Sim. Mas que a gente não perca a esperança. Assim, é um clichê, um grande clichê, não perca a esperança. Mas, como Conceição Evaristo dizia que esperança é verbo, né? Então, esperançar é importante, para que a gente possa esperançar bastante, acreditar, sonhar um monte, porque sonhar é uma forma subversiva de viver e de ser antirracista, né? Porque o racismo, ele pega ali no sonho, então que a gente possa sonhar e realizar. Amei, viu? Maravilha. Eu também quero agradecer, né, estar aqui com vocês, Amel, você, Paulo, foi assim, fundamental. Tem 3 palavras que eu considero que nós falamos muito aqui hoje. Primeiro, de antirracismo. Nós precisamos ser antirracistas todos os dias, em todos os momentos. Segundo, nós começamos falando de imaginário. Imaginário nos move, faz as coisas acontecerem, te leva para um outro lugar. Nós estamos aqui para romper um ciclo de que as pessoas decidiram onde a gente iria e que nós podemos ir para qualquer lugar. E a terceira palavra é a questão do sonhar. Né? Nós estamos sonhando juntos. Passamos aqui um tempão conversando de temas que são muito importantes para o nosso dia a dia. Eu gosto quando você fala, talvez não estejamos aqui para ver, porque assim, eu penso isso sempre. Assim, qual é a minha responsabilidade na construção de um presente, de um futuro das crianças? Então, assim, se eu posso me mexer hoje, eu vou fazer isso. Agora, eu não posso deixar para amanhã essa responsabilidade. Ela não é periférica, ela é centro. As empresas precisam levar para o DNA reparação histórica e social. O poder público, as famílias. Precisamos olhar a periferia como a outra lente. E as pessoas da periferia também precisam olhar para outros lugares. Precisamos de mobilidade social. E às vezes a gente fala de mobilidade social numa ótica somente de deslocamento, mas não. De ir, de pensar, de reconstruir, de se permitir, de sentir. Eu gosto de sentir, eu gosto de pensar em identidade, mas se nós não nos conhecermos, a gente não sai do lugar. Então essa mensagem, se permita viver e conhecer e sonhar. Então estamos aqui sonhando e vou registrar o que eu disse no início. Eu conheci o Jason lá no passado, um jovem sonhador que criou um projeto, e estamos aqui multiplicando. Nós somos semeadores e vamos multiplicar porque a gente precisa vencer. Muito bom. Um dia tudo isso aqui foi sonho, né? Tudo foi sonho. Exato, é verdade. Muito bom. Não, acho que muitos sentimentos, né, com esse episódio aqui. Eu também escrevi algumas palavras aqui que acho que perpassaram bastante a conversa, né? Acho que afeto, cuidado, integralidade, de certa forma perpassou isso aqui tudo, né? E, enfim, foi muito bom estar com vocês duas. Né? Se vocês quiserem também dar o arroba de vocês para pessoas seguirem, os canais de contato. Ah, perfeito. No LinkedIn me encontro como Nalva Moura. No Instagram nalvamoura.s. Mas se procurar Mulher de Raça, é o coletivo que eu coordeno. O Instituto Social Espaço Negro também, um outro caminho. E um terceiro caminho, que eu falei pouco neste podcast, é do Fundo Ancestra, né? Pensando aí em desenvolvimento de territórios, falando de finanças sustentáveis e principalmente de trocar o dinheiro de mão, né? Olhar para o capital analítico, menos filantropia, menos assistencialismo, e que a gente vai conseguir chegar. Obrigado. Muito bom. Eu vou passar o meu primeiro. Vocês me encontram no Instagram como @meloiá.
Também quero pedir, né, para vocês seguirem aí @Escola Comum, que é um projeto que eu sou coordenadora de avaliação e monitoramento, e o Instituto Perifa Sustentável, que é um instituto que trabalha com periferia, justiça climática, justiça racial. A gente integra a rede por adaptação antirracista e segue a gente por lá. É isso, gente. Um beijo, a gente se encontra na vida, né? Com certeza. Sim, obrigado demais, Nalva, obrigado demais, Mel. E obrigada à produção. Desculpa cortar a Paulinho aqui. Produção, gente, aqui tá babado, viu? São de Prosperidade. Com certeza. E nosso muito obrigado a você que acompanhou a gente ao longo desses 6 episódios. É com muita felicidade e gostinho de quero mais que a gente encerra a 2ª temporada. Diversamente é um podcast que fala de diversidade do ponto de vista de quem não está na norma, do ponto de vista de quem não é regra, mas que deve ser, né? Então é sobre inquietudes, vivências, experiências, potencialidades e possibilidades, é Fortaleza, né? Então cada pessoa que foi entrevistada, que a gente conversou aqui, foi um aprendizado à parte. Eu espero que vocês aí, no carro, na casa de vocês, no trabalho, onde quer que vocês estejam, que vocês tenham aprendido, concordado, discordado, refletido junto dessas ideias e desses sentimentos. Por meio do trabalho de muita gente, né? Eu até falou aqui agora, né? E por meio das políticas públicas culturais, é que a gente procurou, mais uma vez, contribuir um pouco com as discussões sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Então, igual a gente fez na primeira temporada, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento especial às pessoas da Usina dos Atos, né, do Cine Mateus, que trabalharam com a gente nesse processo, né? Então, muito obrigado a Kayla, a Juliana, ao David, a Sarina Kathleen, a Sabrina Lima e a Vanessa Garcia, da parte da Usina dos Atos. E também um outro agradecimento especial ao Jason, que está em ambos os coletivos, ao Leandro, a Giovana, a Janaína, ao Henrique e a Adriana, do Cine Mateus. Agradeço também ao Wallace, né, nosso intérprete de Libras, que vem nos acompanhando ao longo dessa temporada. E graças a essas pessoas é que toda a logística, todo o espaço, gravação, comunicação e apuração desses bate-papos foram garantidos. Friso novamente a importância da política pública de cultura, né? Então a gente agradece também à Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, ao Governo do Estado de São Paulo, à Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional de Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal pelo apoio nessa realização. Sem o apoio financeiro focado em valorizar a produção cultural local, descentralizar o fomento e garantir direitos culturais para coletivos, principalmente advindos de regiões com precariedade de recursos e equipamentos públicos, a gente não conseguiria fazer esse trabalho, que eu julgo que foi belíssimo, viu, gente? Tá todo mundo aqui de parabéns. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, @Usina dos Atos, né? Esse podcast também fica disponível na Biblioteca Digital e no YouTube. E será que tem uma 3ª temporada? Não sei, quem sabe. Um grande abraço e fiquem bem. Obrigado, viu, gente? Beijo.